Olá, seja muito bem-vindo de volta. E nessa aula a gente vai criar os nossos templates aqui no Django. Então, na última aula você viu que a gente já criou os modelos, as tabelas. Inclusive a gente fez uma inserção lá no banco de dados através do admin, que é aqui eu estou tendo aberto com nosso models aqui, né? A gente criou e você pode criar outros campos caso seja necessário, né? Agora nessa aula a gente vai criar a visualização desses dados na tela, que é o que a gente quer, né? Lá no nosso site, poder acessar, receber a requisição. Então preste muita atenção nessa parte, que ela é importante, eu sei que é um pouco difícil, principalmente para quem está iniciando no Django. A gente vai fazer o passo a passo aqui, tá? Então vamos iniciar criando os nossos templates. Como é que é o padrão do Django para criar o template? Você veja que tem a estrutura do nosso projeto, tá aqui Setup. A gente tem Tasks, que é o nosso aplicativo. A gente pode criar outro aplicativo, a gente vai criar mais para frente também, para você ver a diferença. E agora, dentro do Tasks, a gente vai criar uma pasta chamada Template, que por padrão o Django lê essa pasta para identificar os templates. Então, Template. E aí, dentro de Template, a gente vai pegar e vamos criar uma nova pasta com o nome do aplicativo. Então, Tasks. Tasks. E aqui, dentro de Tasks, a gente vai criar o nosso arquivo HTML. Então, vamos criar aqui, ó, task list.html, tá? E aí, também vamos fazer criar um arquivo chamado base.html, que vai ser a base, que vai ter lá nosso cabeçalho, nossa barra de navegação. Então, vamos ter tudo isso daqui, vamos criar um arquivo que o Django a gente vai usar. Vamos herdar o arquivo, vou te mostrar como que funciona essa parte do Django, tá? Então vamos vir aqui, ó, eu vou adicionar um novo arquivo dentro da pasta templates. Eu vou adicionar um novo arquivo chamado base.html, tá? Uma coisa muito importante que você deve ser lembrado, você deve saber aqui, que deve ser útil para você, na verdade, que é você utilizar aqui o template tag do Django. Então, para isso, tem uma extensão muito boa. Então, você vai vir aqui na parte de extensões aqui no canto e vai procurar por Django, tá? Django. Para você não ficar digitando os snippets do Django aqui, ó, os snippets. Então, tem essa extensão aqui chamada Beautiful Syntax and Scoped Snippet. Então, você vai instalar essa daqui do Baptiste Dart Nail. Então, instale essa extensão para você poder utilizar nos template tags do Django, tá? Então, aqui eu tenho o arquivo base.html. E agora, para a gente criar esse arquivo, a gente vai fazer o quê? A gente vai acessar a internet e vamos pegar lá o Bootstrap e vamos criar uma barra de navegação automática, tá? Então, como que a gente faz isso? Basta a gente acessar o nosso site, ó, acessar um site aqui, tá? Vou acessar e vou lá colocar no Google mesmo Bootstrap. Então, Bootstrap no Google. Vou acessar aqui, vou acessar o Bootstrap. E aí eu vou pegar aqui vou na própria documentação do Bootstrap. Ele já mostra aqui para você como que você faz para adicionar o Bootstrap, tá? Então a gente pode vir aqui copiar isso daqui mesmo, tá vendo que ele já vai dar um Hello World aqui já formatado, tá? A gente vai pegar isso daqui, já vamos adicionar no nosso base.html aqui. E ele já vai trazer até inclusive um Hello World pra gente, né? Então se eu colocar lá numa view, criar uma view agora nesse momento, ele já vai mostrar pra gente o Hello World. Vamos fazer a nossa adaptação aqui. Então primeiro a gente vai vir aqui colocar o nome do nosso aplicativo, aqui ó, PyTex. Lista de atividades. E aí aqui, dentro do bloco de conteúdo, a gente já pode incluir também a nossa barra de navegação, tá? Então vamos lá no Bootstrap novamente e vamos procurar aqui uma barra de navegação. A gente pode vir aqui na pesquisa e digitar navbar. Ele vai trazer algumas barras de navegação, que é só você vir aqui e colocar nave, né? Aqui ele já vai trazer tudo que é navegação para você aqui, ó, tá vendo? Navbar, algumas aqui. Você pode escolher um modelo que melhor encaixe para você, tá vendo? Tem a parte de pesquisa, tem essa barra aqui com search. E tem um monte aqui, né? Você pode explorar cada uma delas. Vamos escolher uma mais simples mesmo para o nosso projeto. Deixa eu pegar uma aqui que eu achei que acho que vai ficar legal. É a mais simples mesmo, né? Então, navbar, tem essas aqui, deixa eu ver. A gente pode pegar essa, tá? Vamos copiar essa daqui, depois se quiser pode mudar a cor, utilizando as classes do Bootstrap. E aí, né, na barra de navegação, aqui antes do H1, a gente vai colocar aqui a nossa barra de navegação, tá?
E aí você pode adaptar, tá vendo? Tem alguns itens aqui, a gente pode deixar só esses mesmo. Só colei a barra de navegação, tá? E aí ele vai dar o nome da minha, aqui no caso, home. Aqui navbar, colocar aqui PyText. Aqui eu posso colocar lista de atividades. Prontinho, colocamos a barra de navegação. Agora a gente vai colocar o nosso conteúdo. Como que faz para a gente colocar o nosso conteúdo, né? Lembra que esse daqui é o base HTML, então ele vai servir de base para todos os arquivos HTML que eu tiver no meu projeto. Porque a gente vai sempre utilizar a barra de navegação, então não precisa ficar repetindo a barra de navegação e alguns elementos em cada um dos arquivos HTML que eu utilizar. Inclusive aqui o Bootstrap vai estar tudo aqui já aplicando essa formatação, tá? Então o ideal é que a gente ergue o conteúdo, né, de algum desse arquivo. Então vamos criar aqui uma tag main. Tá com um template tag aqui, eu vou mudar porque o meu ainda tá com um probleminha aqui no... Vou colocar como HTML, tá? Eu cliquei aqui embaixo, tá? Ó, que ele tá aí embaixo aqui da minha imagem, vai ter aqui HTML. E aí você pode colocar template tag. No certo seria auto detect, mas está com um probleminha aqui no meu Visual Studio Code. Depois eu vou corrigir, não tive tempo para olhar isso ainda. Então eu vou colocar uma tag main. Dentro dessa tag main, eu vou colocar um conteúdo, tá? Então a gente pode colocar, eu vou colocar uma class também do Bootstrap, tá? Class, que vai ser container. Eu vou colocar aqui o tamanho 3, tá? Você pode utilizar lá, olhar as classes do Bootstrap lá, que vai ter vários exemplos para você. O objetivo aqui é para a gente aprender o Django, então não vou focar muito nessa parte do Bootstrap, tá? Vamos mudar de novo para Django Template aqui, clicando ali também, para a gente poder digitar os snippets, tá? Então eu vou digitar aqui vou colocar a palavra aqui, ó, veja como ajuda, tá? A extensão, block. Então block, ele vai criar já um bloco de código para mim. Então esse bloco, tudo que eu colocar nesse bloco, tá? Eu vou colocar um nome para esse bloco. Então content. O nome do meu bloco é content. E aqui ele vai o conteúdo, né? Será incluso um conteúdo específico aqui no meu bloco, tá vendo? Aqui é um comentário que eu coloquei, o conteúdo específico da página será inserido aqui. Então ele vai utilizar esses recursos, ele vai dar esses recursos e aí ele vai inserir o conteúdo sempre aqui. Todo quanto é bloco que eu utilizar, posso colocar outros blocos com outros nomes, tá? Dessa maneira a gente vai utilizar aqui o percent, o bloco, fechando aqui utilizando essa parte do Django que é padrão, tá na documentação isso, tá? Vou salvar e aí agora a gente vai no nosso list, task list. Primeiro passo aqui, a gente vai colocar aqui usando o template tag extend. Então ele vai estender, ele já vai criar para mim automático, olha só. Por isso que ajuda bastante essa extensão. Ó, ele criou aqui, ó, extend, só digitei extend, a gente vai estender qual arquivo? Base HTML, tá? Base HTML vai trazer todo o conteúdo para mim aqui do meu HTML, né? Já da meu base HTML. E agora eu quero utilizar o conteúdo. Como é que eu faço? Então, bloco. Vou colocar o bloco aqui. E aí vou colocar o nome do bloco, que eu vou colocar content. E aí agora ele vai herdar do meu base HTML e vai colocar naquela posição que está aqui, ó, o meu conteúdo, tá? Então eu venho aqui, vou salvar o arquivo. Vou salvar e vou colocar aqui, por exemplo, uma tag H1 só para falar que é a lista de tarefas, tá? Vou mudar aqui porque ele não está no auto. Teria que estar como auto detect, deixa eu ver se ele vai com auto detect aqui. Então aqui, deixa eu colocar o H1 para ver se ele vai. H1. Não está indo o H1 aqui a tag automática, tá vendo? Então ele identificou como Django Template, então eu vou colocar HTML. Ele não está com o Auto Detect funcionando direito, tá? E aí é muito mais fácil a gente digitar e dar o Enter e já colocar aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, lista de atividades. Dentro do meu H1. Pode até deixar aqui, porque é só a lista de atividades mesmo, né? Deixar aqui para não precisar quebrar a nossa tag. Prontinho, criamos os nossos arquivos HTML, o base HTML que é a nossa base, e aí o task list que ele herdou do base HTML. E agora qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente criar a nossa view, que é a lógica para pegar os dados da nossa, do nosso banco de dados. Então a gente vai lá no arquivo view, tá? Vamos aqui no arquivo view e vamos criar as nossas views.
e depois vamos chamar ela através da URL. Para a gente trazer os dados do nosso banco de dados, você deve imaginar que a gente precisa importar o nosso modelo, porque o modelo que vai trazer os dados para a gente. Então, qual que é o nome do nosso modelo? A gente vai vir aqui, ó, from.models import task, que é o nome do nosso modelo. E agora a gente vai criar uma view. Vamos criar uma view def, e aí a gente vai colocar o nome da nossa view aqui, que vai ser task list. Task list, ele vai receber um request, uma requisição do servidor. E nessa requisição a gente precisa pegar os dados do nosso models. Então eu vou colocar aqui, ó, tasks vai ser igual o nosso task.object. Por que object? Porque lá, quando você queria lá, não dar nenhum nome pro Django, que a gente colocou um nome aqui, né, no models, a gente colocou para trazer com o nome no título, ele vai criar com um objeto. Então tudo lá é um objeto. Então eles são objetos e a gente vai falar assim, o que eu quero fazer com esse objeto? Vai ter várias opções que depois você pode explorar. Eu posso pegar apenas um objeto, se eu quiser pegar só o primeiro. Eu posso criar objetos aqui nesse caso, na função criar coisas. E eu também posso pegar tudo. Então por isso que eu quero, a opção que eu quero é essa daqui, UAU, para pegar tudo, tá? Eu vou deixar para você explorar e à medida que a gente for evoluindo com esse treinamento, você vai aprendendo aos poucos, tá? Então eu vou pegar tudo que tiver aqui, armazenar numa variável e agora eu vou fazer um return. O return renderizando a minha página. O render, ele vai receber por padrão um HTTP request, tá? Uma requisição HTTP, que é o request que a gente está passando, que vai vir através das nossas URLs. E depois um template name. Qual que é o template que a gente tá? Por padrão, lembra que ele vai buscar na pasta template, que é o task list. Então a gente vai vir aqui e colocar o nome do nosso app, tasks barra task list.html, tá? Então ele vai buscar no nosso aplicativo essa view, ele vai buscar aqui o nosso template que eu quero exibir. Só que eu quero exibir de forma dinâmica os meus, né, as minhas tarefas que estão cadastradas. Como que a gente faz isso? A gente precisa passar um nome para a gente poder utilizar no HTML lá, uma referência, como se fosse armazenando isso numa variável. Então a gente vai colocar aqui entre chaves, como se fosse um dicionário, tá? Então se você tiver vários, você vai colocar vários, vai ser chamado de tasks. E aí aqui a gente vai passar qual seria a nossa task. Essas aqui, todos os objetos, tá? Então, eu estou dando esse nome, quando eu fazer essa requisição para o meu template HTML, eu vou estar exatamente passando esses argumentos aqui, tá? Faltou a vírgula, por isso que ele está reclamando. E aí, eu vou passar isso é uma variável nomeada para lá, e através desse nome tasks a gente consegue ter acesso a esses aqui. Lembra que eu falei que a view é a lógica do nosso sistema? Então, aqui que você vai criar as suas lógicas, tá? Então, você vai criar dessa maneira e vai renderizar. Qual que é o próximo passo, né? A gente criar uma URL. Então, para isso, a gente vai lá agora no arquivo de urls.py, lá no nosso setup, tá? A gente vem aqui, ó, URLs, e vamos criar a nossa URL. Então, vamos importar aqui, ó, from task.views import. Qual é o nome da nossa view? Vai estar lá, task list, né? Que é o nome da nossa view que a gente colocou aqui. Deixa eu ver. Task list, vou salvar o arquivo, tem que sempre salvar. E agora a gente vai criar a nossa visualização. Como que a gente faz para criar a nossa visualização? A gente vai incluir aqui uma linha chamada path. E aqui é o caminho. Lembra quando a gente coloca o admin aqui, ele já vai lá para o administrador, né? Ele não vai no raiz. Nesse caso, a gente vai colocar aqui apenas no barra mesmo para ele trazer o raiz, tá? E aqui é a nossa URL que a gente vai passar. E aí é só colocar aqui o nosso task list, tá? Apenas isso ele vai gerar a nossa visualização. Se não faltou nada, né? Se a gente não faltou nada, não tem nenhum erro. Quando a gente executar a nossa aplicação aqui, ele deve iniciar, tá? Já está iniciado aqui, nosso servidor já está rodando, né? Então eu vou executar aqui para ver se ele não vai conseguir nenhum erro, né? Então ele está falando aqui para mim, olha, deu um erro de execução aqui, ó. Ele falou que o template, né, não existe. Task list não existe, tá? Por que ele não existe?
algum motivo, a gente digitou eu digitei alguma coisa errada, alguma coisa, então vamos lá na pasta template, eu vou usar aqui para poder encontrar, né? Então vamos olhar aqui, template. Já vi aqui qual foi o meu erro, aqui é templates, tá? Então eu coloquei templates, então vai ser, o nome da pasta é templates. Vou salvar aqui, vou parar o meu servidor e vou executar novamente com run server. Run server, vamos executar novamente. Esperar ele startar aqui. E agora sim, vamos tentar acessar a nossa visualização, tá? Olha só, ele gerou aqui Hello World, lista de atividades, tá? Gerou o menu pra gente. Esse Hello World é que eu tinha deixado ali, então ele tá com esse Hello World aqui, a gente pode remover ele, tá? Só que ele não tá trazendo a nossa lista de atividades, só trouxe o nome. Por que que ele fez isso, né? Olha, a gente tem aqui o list de atividades, a gente tem o task, a gente tem aqui esse Hello World que já está aqui, né? A gente pode tirar ele da barra de navegação, ele vai sumir lá, se a gente voltar, ó, a gente atualizar a página, ele já vai sumir. Então, list de atividades, cadê as minhas atividades? As minhas atividades deveriam estar no task list, tá? Mas por que que não está no task list? Porque a gente não colocou para o Django colocar as listas de atividades aqui. E para ficar legal isso daqui, a gente vai colocar isso numa tabela formatada por Bootstrap. Então vamos voltar lá na internet, lá no Bootstrap, e vamos pesquisar por table, tá? Então vamos vir aqui, ó, table de tabela, e vamos pegar alguma tabela que já fique certinho, legal aqui, tá? Então tem várias tabelas aqui também no Bootstrap que você pode escolher a que mais te agrade, tá? Eu vou pegar essa primeira mesmo aqui só para ilustrar. Vamos copiar e eu vou voltar aqui agora no meu código. Opa, com tela aberta. Aqui no meu código de lista de atividades eu vou colocar essa tabela aqui no bloco, tá? Ele vai exibir agora, se a gente salvar e eu voltar aqui e atualizar, ele vai exibir essa tabela, olha só. Mas não tem nada a ver com o que a gente quer, né? Então não tem... Tá tudo aqui, mas a gente não quer esses dados aqui. A gente quer os dados do banco, né? Como que a gente faria para que o Django reconhecesse os dados do banco? É isso que a gente vai fazer. Agora vamos vir aqui na lista de atividades e vamos adaptar. Então eu vou tirar algum deles aqui, vou deixar só a parte principal, só uma linha, né? Porque a gente vai fazer isso através de um loop para percorrer tudo, tá? Então vamos, deixa eu ver se eu coloquei certo. Table rows. Tirar até o table rows aqui, deixar só a primeira linha, né? Prontinho, tem só uma linha aqui agora. Isso aqui também a gente não vai utilizar. E aí dentro do meu table row, tem duas linhas. A primeira é o cabeção, tá? A gente vai utilizar o template do Django, que é o for. Então a gente vai colocar aqui for. Ele já vai preencher um for, colocar end for. Opa. O end for. E aí vamos colocar aqui, ó. Ele vai fazer um for lá na minha tarefa, nas minhas tarefas. Eu vou percorrer, vou colocar o nome da que a gente colocou aqui, for task. For task in tasks, que é o nome que a gente deu lá, tá? É o nome que a gente colocou aqui no nosso views, tá vendo, ó? Tasks. Ele vai passar lá, quando a gente fizer uma requisição, ele vai mandar a lógica lá para a minha URL com o nome tasks e vai passar todas as tasks. Como que a gente faz para pegar essas tasks aqui? Agora, em vez de eu colocar o nome na minha linha, eu vou colocar aqui o Django, duas linhas de template, vou colocar os meus tasks, e vou colocar o nome que eu quero aqui, por exemplo, title, tá? Task.title. E aí eu vou colocar o nome de cada um deles dentro das minhas linhas, né? Então, a gente pode colocar aqui, deixa eu colocar vários e duplicar. São 4, né? Então, a gente vai ter o status, vamos ter o description, vamos ter aqui esqueci, então se você esquecer todos os campos aqui, ó, created at,
você pode colocar aqui o CreateJet e do date, tá? Você pode ir lá no Models que você vai encontrar lá do date. Então, automaticamente, quando a gente fazer isso daqui, eu vou atualizar, se não ocorrer nenhum erro, ele vai já pegar meu servidor e vai atualizar o nome das minhas tarefas. Olha só, ele colocou aqui, ó, estudar Django, fazer exercícios, ir para a academia. First, aqui ele colocou o P que é de pendente, tá? Depois a gente pode melhorar isso, lá na frente a gente vai fazer essas melhorias. E ele colocou, só não colocou os títulos corretos, porque a gente não colocou lá. Os títulos eles estão aqui, tá? Então, lembre-se, ó, a gente só colocou esse template tag do Django for, sempre ele termina com end for, tá? O Python, ele automaticamente encerra os blocos de repetição, só que no template do Django você precisa encerrar lá com o VBA. Se você programou em VBA alguma vez, sabe que o VBA você tem que encerrar todos os blocos que você inicia, né? Então aqui, em vez de ser isso daqui, a gente vai colocar o título, o nome título. A gente vai colocar o título, status, descrição. E vamos colocar aqui, aí você pode colocar a ordem que você desejar também, tá? Data de criação. E vamos colocar mais um aqui que é data de vencimento. E aí você pode, claro, colocar os campos que você desejar. Você pode colocar a ordem que você desejar também. Se a gente voltar lá na nossa lista e atualizar os dados, agora sim, né? A gente tem uma lista de atividades já. Já temos a nossa primeira página funcionando já do jeito que a gente gostaria, né? E aí você pode até colocar mais atividades aqui, ó. Admin, você pode colocar aqui na parte administrativa, né? Para a gente visualizar na parte administrativa não está aparecendo. Deixa eu ver. Eu acho que eu acabei apagando o admin site quando estava fazendo o teste. Então vamos exportar os models de novo aqui, porque eu acabei apagando sem querer. Models, import, task. E já vou registrar ele aqui. admin.site.register e task, tá? Para você registrar os models é dessa maneira que a gente faz, tá? Tinha feito na aula anterior, eu acabei pagando quando eu estava fazendo alguns testes, apaguei sem querer. Então agora, voltando no servidor, ele já vai aparecer os meus tasks aqui, tá? Qualquer model você consegue visualizar na área administrativa. E aí a gente pode até adicionar mais um para testar. Então, vou colocar aqui apuração do ICMS. Apuração mensal do imposto ICMS. Pendente, posso colocar a data de vencimento aqui, que vai ser 20. Vou colocar aqui dia 20 e vou salvar. Imagina que você pode colocar o nome de responsável. A gente pode fazer essa adaptação depois, colocar um login de usuário e cada usuário é responsável. Olha só que legal você ter um controle de atividades na sua empresa, né? Responsável por usuário e o administrador, aqui no caso seria o seu gerente, ele vai ter o controle total do acesso, tá? Então vamos fazer isso daqui, salvamos, vamos voltar lá para a raiz do nosso projeto, no home, e ele já tem aqui mais alguma atividade para a gente, tá? Então a gente conseguiu fazer o objetivo, que era criar esse processo todo, né? Criamos as nossas views. Dessa maneira está na documentação, eu sempre utilizei dessa maneira aqui de def, mas depois que eu descobri uma maneira mais eficiente, que utilizando classes, eu passei a adotar o list view, que eu acho mais prático aqui. Então, o objetivo aqui também desse treinamento é mostrar para você as melhores maneiras. Então, agora que você já sabe aqui, você pode praticar com isso, tá? Aqui na aula, mas a gente vai fazer uma mudança utilizando uma classe. O Django, por padrão, ele tem uma classe que é para você poder visualizar os dados das tabelas de uma maneira muito prática. Então, a gente vai fazer a importação deles aqui, tá? Então, from django.views.generic views.generic e a gente vai importar o list view, tá? Que é a visualização para a gente importar o nosso modelo aqui. E em vez de a gente fazer dessa maneira, agora a gente vai fazer
uma classe. Então a classe vai ser o nome dela por padrão, tá? A gente coloca aqui o nome do nosso aplicativo, task list view. A gente cria a classe dessa maneira. Então você consegue fazer isso não só com essa base de dados, mas com todas. A gente coloca aqui e vai dar do list view para a gente poder utilizar as propriedades. Como que seria agora? Agora a gente vai definir o nosso modelo. O model, ele vai ser igual ao nosso task. Então a gente importou lá, task. E aí o template name, a gente pode dar o nome do nosso template. Template vai ser igual, template name vai ser igual. Aí a gente vai copiar o caminho para onde está o nosso template, seria esse daqui. Já vou copiar para não correr risco de errar, tá? E aí, qual que é a minha variável de contexto? Context. A gente pode colocar aqui object name, tá? Seguindo o padrão do Django lá. Vai ser tasks, que é esse nome aqui. Então agora a gente mudou. Olha só, na minha opinião fica muito mais limpo dessa maneira, né? A gente consegue fazer essa visualização. Então eu tenho uma variável de contexto object name. Eu tenho aqui a minha função. Eu vou deixar comentado essa função aqui, que as duas maneiras funcionam, tá? Eu particularmente prefiro utilizar dessa maneira, então passando as duas maneiras para você decidir aí qual que seria a melhor. Mas também a gente precisa fazer uma modificação, nesse caso, utilizando lá na nossa URL. Então, eu vou salvar aqui, hein? Vou lá na minha URL. Agora, na URL, a gente precisa fazer uma modificação. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. From, views, task.views. A gente pode utilizar esse de cima aqui, tá? Eu tô aqui já. A gente vai colocar task list view. Já está aqui, não precisa importar de novo. Vou deixar os dois importados aqui, que é para você praticar, para você treinar, escolher a melhor maneira que te adapta aqui, tá? Agora, em vez de eu colocar aqui, eu vou comentar também, deixa eu ver se eu consigo comentar isso aqui. Em vez de eu colocar aqui, agora eu vou colocar o meu path. Vou deixar as duas maneiras para você poder praticar, tá? E a gente vai utilizar o nosso task list view. Eu vou colocar aqui, ó, path delete task list view. Aí eu vou colocar ponto as view e vou passar o nome da nossa variável de contexto aqui. Seria o nome task list, tá? E aqui a gente vai passar o name, vai ser igual task-list, tá? E vamos fechar, agora a gente já tem a nossa visualização. Tá aqui. Aí você deve estar se perguntando, por que significa esse name, task list, que eu não coloquei em lugar nenhum? Esse name é para a gente referenciar a URL. Imagina que a gente tenha várias páginas no nosso sistema, né? Aqui, deixa eu ver o que ele deu de errado. Ele não conseguiu importar o nosso task list aqui, tá? Porque a gente comentou, então eu preciso tirar aqui, ó, tá? Posso já comentar aqui embaixo, ele não está conseguindo importar, porque a gente está comentado, é como se ele não existisse mais, tá? Eu vou fazer só isso daqui, para ele poder passar, para você poder fazer os seus testes. Então imagina que a gente quer criar um link na nossa URL, na barra de navegação, para acessar a nossa lista de tarefa. E aí qual que é o nome? A gente precisa de um nome dele. Então esse name task list é o que a gente vai usar para referenciar. Então a gente vai colocar uma href, a URL, usar o template tag do Django para ele poder referenciar isso, tá? Então, quando eu colocar aqui, vou até colocar uma linha lá só para você ver o que seria isso, tá? Então, eu posso colocar aqui na minha barra de navegação, no href, tá vendo? Lista de atividades que está aqui. A gente pode colocar esse link nesse href, eu vou colocar aqui já o template tag do Django como seria, tá? Deixa eu já colocar aqui, aí fica mais fácil para você entender o porquê que é aquele nome, tá? Você vai fazer dessa maneira aqui, simplesmente dessa maneira, tá? Você vai colocar um template tag de URL e o nome da sua atividade, que no meu caso aqui seria o task list. Então o Django, com esse nome, ele já vai reconhecer que quando você clicar nesse link, ele tem que acessar essa página. Então por isso que a gente coloca esse nome para referenciar aqui. Então, eu voltando aqui na minha URL, eu coloquei task list, exatamente o nome para a gente poder referenciar através de um link, tá?
Então, você pode utilizar as visualizações das duas maneiras, da maneira que você quiser. Se você quiser usar a função aqui, também você pode. Mas se você quiser usar o List View, que é o que eu prefiro, pessoal meu, eu prefiro disso, tá? Prefiro dessa maneira. Fica muito mais fácil de colocar dessa maneira aqui, na minha opinião. E aí você escolhe qual que seria a melhor. Se a gente voltar lá no site, você vai perceber que, né, vai estar funcionando da mesma maneira, tá? Quando eu colocar o link aqui, ó, ele já vai para essa link de atividades. A gente não tem nenhuma outra página para testar, mas automaticamente ele já vai para essa lista de atividades, tá? Agora, na aula seguinte, a gente vai criar formulários para fazer os cadastros automaticamente. A gente quer cadastrar as nossas atividades, né? Não quero cadastrar na área administrativa, quero ter o formulário para cadastrar isso, né? Como que a gente faz? Isso a gente vai fazer nas aulas seguintes, né? Treine isso daqui. Eu vou criar o projeto no GitHub agora, né? Na sequência, quando eu finalizar essa aula, para você poder baixar, testar, para você comparar o seu código. Mas o ideal é que você não copie exatamente o que eu estou fazendo, é que você tente reproduzir isso, senão você nunca vai aprender. Então, se o seu objetivo é realmente aprender o Django, você tem que repetir, tentar criar outros projetos, pegar esse como simular, esse projeto que eu desenvolvi aqui, e pegar uma ideia que você tem, tentar adaptar esse projeto para a sua ideia, senão você nunca vai aprender, tá? Se você não praticar, não tem jeito de aprender. Então, eu vou te mostrar maneiras, vou te mostrar recursos para você desenvolver suas próprias aplicações, mas o ideal é que você tente criar sozinho, tá? Não copiar. Eu vou colocar o projeto no GitHub, vai estar o link na descrição dos vídeos, e aí você pode acessar lá o projeto completo, tá bom? Ainda não está completo, né? Então eu vou colocar em cada aula, eu vou colocar as versões, e aí depois você pode acessar, tá bom? Na aula seguinte a gente continua, te vejo lá, um grande abraço, até logo.